Salve, salve a todos! Mais uma vez, agora vamos para o quarto episódio do Pés Descalços FC. É isso aí, Rafa, o quarto episódio. Já contamos um pouco da origem do nome Pés Descalços, e o porquê. Falamos sobre o Rei Pelé, que começou a sua carreira. Rafa, o que mais? O que falamos, Rafa? Você aí, comanda aí. O que já falamos aí? Nós falamos também sobre o futebol mais gelado do mundo, o futebol da Groenlândia, o futebol no país mais pequeno do mundo, o futebol do Vaticano, e agora vamos falar sobre o primeiro jogo de seleções. Qual foi? Fala para nossa audiência qualificada, qual foi o primeiro jogo de seleções? O primeiro jogo de seleções foi entre a seleção da Inglaterra e a seleção da Escócia, que eles jogaram em Glasgow, que é na Escócia. Sim. Terminou em si no jogo não foi grandes coisas, porque terminou em 0-0. Desde o começo, o futebol britânico deve ter sido uma maravilha, né, Rafa? Um 0-0. E aí, o que temos de peculiaridade ou o que aconteceu neste jogo? Tem umas curiosidades aqui e ali, por exemplo, que como naquela época o futebol ainda estava avançando, estou falando de 1884 também, estava avançando, tinha pouquíssimo tempo, muitos jogadores que jogaram eram de universidades, então tinha jogador de Cambridge, atual Universidade de Cambridge, desses lugares aí que são atuais faculdades em si. E também tinha de clubes, inclusive clubes ativos, que jogam até hoje. Como o Crystal Palace, que muitos vão conhecer porque joga atualmente a Premier League. Então tem isso aí. Outra coisa, é por causa que esse futebol não era muito avançado, o público foi muito pequeno. Se considerado hoje em dia, que tem 60, 50, 40 mil pessoas. Mas naquela época ainda era muito pequeno, então o público estimado foi coisa de 3.500 a 4.000, então tinha isso aí também. Ah, interessante. Então é realmente dos primórdios do futebol, né? Não tinha esse glamour todo que é hoje, né? Então, que a gente sempre fala, né, Rafa? A Premier League, né? Hoje é uma potência, se não a liga mais badalada, a mais rentável, forte em todos os sentidos. Ah, não, pera, erro. 1872. Eu nasci em 1972, então fica mais fácil. Eu tenho 51 anos, então esse jogo foi há 151 anos. Não é 51, vai fazer 51 em novembro. 151 anos foi esse jogo. Agora sim, me veio aquela curiosidade na nossa pesquisa. Teve algum motivo específico para ter essa partida? Bem, antes dessas partidas, a Football Association, que era a Associação de Futebol da Inglaterra, que é até hoje a Associação de Futebol da Inglaterra, fez algumas partidas com o mesmo negócio, Inglaterra e Escócia. Só que não eram partidas de seleções, era a Football Association que selecionava os jogadores, não eram os melhores do país, a grande maioria dos jogadores da Escócia, nesses jogos aí que era considerado Inglaterra e Escócia, só que não era jogadores ingleses. Só que tinha sempre uma ligação. Mas o primeiro jogo, realmente, com um time feito só com jogadores nascidos na Escócia e o outro time feito especialmente com jogadores nascidos na Inglaterra, foi realmente esse jogo aí que estamos falando. Então, por isso, como nós já estávamos falando, esse foi considerado, então, o primeiro jogo oficial. Qual foi o público? De 350 a 400, é isso? 3.500 a 4.000 pessoas, não muito. Dá pra... Como diz, cabe lá no... É um público 4. Lembrando também do outro episódio, a gente estava falando do Vaticano, que é o episódio, se você não assistiu o episódio sobre o Vaticano... Vê que é muito bom. Vai lá, né? A gente falou sobre o Vaticano, e o Vaticano é uma cidade-estado, né? Que tem, a gente falou menos que 1.000 pessoas, é isso? Menos que 1.800, coisas assim. E ao longo dos anos, Rafa, a gente falando um pouco sobre isso, avançando 150, 100 anos, existe hoje em dia uma rivalidade grande, né, entre a Inglaterra e a Escócia, né? A Escócia não evoluiu, né?
não evoluiu quanto. Não, infelizmente, a grande vitoriosa dessa rivalidade dá pra dizer firmemente que é a Inglaterra, assim. E o que mais a gente pode também falar sobre este embate que terminou 0-0, gente? Aí você já percebe que 150 anos depois, o futebol inglês continua. A mesma coisa. É a mesma coisa, né? Para eles jogarem. Gol não é com eles, né? Gol Não, é. não é, acho que não. Placares são mais econômicos. Uma outra coisa, mas não teve grandes coisas. Foi realmente a importância desse jogo que valeu mais, que tirou muitas outras coisas, como por exemplo, primeiro campeonato entre seleções que também foi na Inglaterra. Foi o British Championship, campeonato britânico. Pra quem não sabe, o campeonato britânico, Grã-Bretanha é o Reino Unido, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Quer dizer, era Irlanda, agora é Irlanda do Norte. E o primeiro campeonato foi exatamente esse, o campeonato britânico, que terminou com o primeiro campeão foi a Escócia. Então dá pra ver que o futebol diferenciou, porque quem era o manda-chuva antes era a Escócia, que ganhou esse primeiro campeonato aí de seleções. Agora é a Inglaterra. Mas agora é a Inglaterra. Ah, interessante, bem lembrado mesmo, né? Depois da formação dos jogos de seleções, dessas primeiras seleções, também gerou o fruto de ter o British Championship, British campeonato britânico. Campeonato Britânico. Eu lembrei de uma história, Rafa, interessante, que eu estava fazendo uma aula de inglês. Conta. Eu gosto muito de geografia, né? E na aula de inglês que eu estava fazendo, contou um pouco da história do jogo de 150 anos, que foi o ano passado, em comemoração aos 150 anos desse jogo, desse primeiro jogo entre seleções. E aí, se eu não me engano, depois a gente pode colocar aqui, a gente citar, foi 2-1. Você lembra desse jogo ou não? Você recorda desse jogo? Foi 2-1 para a Inglaterra. Não lembro. Eu acho que se depois a gente vai colocar aqui se eu acertei ou não sobre esse foi 2-1. Mas o interessante desse jogo, o Rafa, foi que o jogo foi cercado de uma grande rivalidade. O jogo foi na Escócia, foi cercado de uma grande rivalidade, porque para vocês entenderem, a gente fala do pés descalço, um pouco de contextualização histórica, né, Rafa? A Escócia é louca para se separar do Reino Unido, né? Sim, Mas sim. já teve plebiscito, o último plebiscito não conseguiu. E no jogo, a Escócia cantou, a aula no inglês era sobre isso. Os escoceses cantaram um hino não oficial, né? O hino não oficial da Escócia, né? Como se a gente tivesse um hino brasileiro, um hino na França, deve ter um hino, entre aspas, não oficial, porque não sabe o Rafa está Sim. na França e eu estou no Brasil. Tem essa nossa conexão Brasil-França. E aí foi legal. Então a aula que eu fiz foi sobre o que é um hino não oficial. Tudo isso, eles pegaram a história do jogo, contaram o jogo, que foi um jogo de bastante rivalidade, né? Apesar da Escócia, acho que também não sei há quanto tempo que a Escócia não vence a Inglaterra. Acho que a estatística é gigante, né? Inglaterra tem bastante diferença sobre a Escócia. Acho que eles têm bastante vitórias. Bastante vitórias, né? E é a famosa freguesia aqui. A freguesia. A famosa freguesia, né? E a distância é muito grande também na qualidade dos times, né? Na qualidade dos times escoceses e a qualidade dos times dos quais tudo envolve dinheiro, assim. Mas eu só contei essa história porque a aula puxou da rivalidade de 150 anos e foi falar sobre o que são hinos não oficiais. Isso é pouco. Pés descalços também é cultura, hein? Não é só futebol. Mas outra coisa que eu esqueci é que é uma peculiaridade, a chance disso acontecer hoje em dia é muito próxima de zero, é que o juiz era escocês. Ou seja, jogo entre Inglaterra e Escócia, e o juiz era escocês, era
Era escocês. Então é uma coisa que hoje em dia é impossível de acontecer. Verdade, Mas verdade, na época, por ser ainda meio amadora, aconteceu. verdade. Hoje, hoje os países amistosos, jogos amistosos, procuram ter, digamos, né, Rafa, juiz neutro, né? Uhum. Porque sempre tem aquela coisa. E aqui no futebol, hoje em dia, né, no futebol brasileiro, né, tem muito disso também, bem lembrado, né? A gente fala um pouco sobre isso. Futebol brasileiro, assim, se tem jogo paulistas e cariocas, não pode ser juiz de nenhum desses estados. Se tem um de Minas e de Minas Minas e. e Bahia, não pode ser o juiz mineiro. E outra coisa que o Rafa citou aí, é interessante, que a FA, né, a Football Association, ela é a primeira federação reconhecida, né, Rafa? Primeiro que associação de futebol de toda a história, já que os ingleses são os inventores de futebol. Então, consequentemente, a associação de futebol da Inglaterra é a primeira. E aí, assim, então, dando um spoiler do que a gente vai preparou, né, tem isso também, né, o futebol do jeito que a gente conhece, né, Rafa? Sim. Do jeito que a gente conhece, saiu da Inglaterra. E uma coisa que eu não sabia, olha só, apesar de. Eu tenho que agradecer o Rafa, porque quando a gente discute as pautas, tal, para vocês saberem um pouco do como funciona o Pés Descalço, Nos bastidores. os bastidores, né? A gente pega e tem umas pautas de debate, as pautas. Eu não sabia, Rafa, falar para você, eu não sabia mesmo. Que entre aspas, não, né? Você falou, a história tá lá, né? Que o futebol do jeito que a gente vê hoje partiu um pouco do rugby, né? Partiu. São dois esportes que, apesar de se parecerem muito diferentes, são bem ligados, são da mesma família. Tá aí uma história interessante, né? Porque eu vi que a grande discussão, né, do por que eram os ingleses também são, isso eles são bons, né? No rugby eles são bons. Também não são tão bons contra Austrália e África do Sul. Mas assim, olha nós É. saindo do futebol e indo pro rugby. O final, inclusive, vai ser daqui a pouco. O final da Copa do Mundo de Rugby vai ser daqui a alguns dias. Então, quando a gente está gravando esse episódio, é bom saber, já ia acontecer a final de rugby. Se até a publicação, a gente vai colocar o resultado aqui. É que a divergência deles, né, eu falei para você que eu não sabia mesmo, era que o rugby não podia colocar, não pode, teoricamente não podia tocar os pés, né? Não, agora pode, Agora mas pode. é só alguns momentos. A gente está contextualizando isso porque estamos falando do primeiro jogo de seleções e também falam o primeiro jogo de futebol. Rafa, mas ó, se for ver, é novo, hein? 150 anos, tem esporte aí que já a gente conhece, sei lá, quanto tempo aí. O que eu atropelei aí no nosso roteiro sobre esse jogo que aconteceu em Glasgow? O outro negócio, né, que, como eu disse várias vezes hoje, o futebol era amador, outra coisa que mostra é o local onde foi, que é atualmente um campo de cricket. Sabe, o jogo lá é tipo um beisebol. Pra quem não sabe, é tipo um beisebol, só que meio diferenciado. E era um campo de cricket que foi usado pra esse primeiro jogo, eu vi. Então, mas esse campo existe ainda. Existe até hoje, é atualmente cricket. É um clube de cricket, eu não acho o nome. Mas é um campo de cricket de um time. Rafa, e agora os recadinhos? Já que estamos fechando o recadinhos, o que você vai? Manda aí, manda para a audiência. A gente tem que sempre lembrar de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. A gente também está no Instagram, Spotify, TikTok e nos melhores tocadores de podcast. Moleque! Isso aí! E tem também o nosso blog, onde eu escrevo, onde eu conto bastidores. Rafa Antunes, obrigado aí, vamos para mais essa. Show? Tchau. Tchau. Show.